Bom dia, graça e paz, amém? Culto maravilhoso, manhã maravilhosa que Deus tem nos proporcionado. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14. Este é o texto que eu quero pensar com vocês aqui nessa oportunidade. João, Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Você que está sem a Bíblia, está sendo projetado aqui também para que você possa acompanhar. A versão que nós estamos usando é a NVI, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou moradas em algumas traduções. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Até aqui, palavra do Senhor. Curva a sua cabeça, Pai querido, mais uma vez. Nós estamos diante da Tua palavra e do mover do Teu Espírito. Eu peço, Senhor, que o Senhor abra o entendimento, Senhor, e também, Senhor, abra os corações, para que a Tua palavra, Senhor, encontre morada, encontre abrigo, e possamos sair daqui, deste culto, Senhor, tomados pelo Teu Espírito, fortalecidos pela Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Essa declaração de Jesus é uma das mais conhecidas, e talvez você já tenha lido em alguns lugares, até mesmo em para-choque de caminhão. Essa declaração é muito conhecida, mas ela é muito pertinente. Ela mexe com as estruturas. Jesus se coloca ali como a solução. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é desse texto que eu quero, nessa manhã, nessa oportunidade, pensar com vocês, refletirmos sobre o que Jesus disse. Só que eu não posso pegar um texto fora do contexto. Então, para isso, eu li um pouco antes, para a gente entender melhor este episódio que aconteceu ali. E até o porquê que Jesus disse o que ele disse. Amém? Começa esse texto que nós lemos, Jesus confortando o coração dos seus discípulos que estavam com ele, dizendo: não se perturbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Jesus não disse isso à toa. Jesus disse porque o ambiente ali estava conturbado. Porque o momento era um momento delicado. E olhando para a história e os versículos que antecedem, o capítulo que antecede essa fala de Jesus, então nós podemos entender o que estava acontecendo. Eu vou dar uma passada rápida para você entender este momento. Jesus estava com seus discípulos e era um tempo, quase que os últimos tempos em que Jesus estaria com eles de forma física, porque haveria de acontecer o que todos nós conhecemos, que foi a sua morte e ressurreição. Então, nessa conversa, quase que uma das últimas conversas que ele tem com os seus discípulos, ele então começa novamente a mostrar para eles que ele haveria de morrer, de partir. E é neste contexto que ele também expõe, dessa vez bem nítido, bem claro, que haveria um que o trairia. Entre os 12 havia um traidor.
Havia um traidor. Então ele volta a tocar nesse assunto, dizendo: um de vocês vai me trair. Eu fico imaginando a cena, ele sentado à mesa, um olhando para o outro: eu não sou, não, eu nunca faria isso, quem poderia ser? De que Jesus está falando? Então Pedro fala para João: ó, você que é mais chegado de Jesus, pergunta para ele, fala para ele dizer quem que é. E João pergunta para Jesus: mestre, quem que é? Fala para a gente. E Jesus disse assim: aquele que eu der um pedaço de pão, que eu vou molhar para dar a ele, é este. Então ele pega um pedaço de pão e o molha, o texto não diz em quê, talvez no vinho, ou talvez em algum outro alimento líquido que estava com eles, um molho, não sei. E ele entrega então para Judas. Há alguns teólogos que dizem que Judas gostava de comer um pão molhado. Pode ser. Pode ser que Jesus, na sua grandeza e infinita misericórdia, sabendo que está diante dele o traidor, ainda assim, ele o agrada com um gosto particular de um pão molhado. Ele entrega então esse pão para Judas, e Judas então, diz o texto, que fica perturbado. E o texto é mais forte, ainda diz que Satanás entrou no coração dele a partir daquele momento, e Jesus diz para ele: o que você tem que fazer, faça-o depressa. Então olha só que ambiente, é como uma briga familiar, que não é uma briga, mas é uma anunciação de uma traição. Então o ambiente começou a ficar conturbado, Judas se levanta, sai da mesa, e ninguém entende muito bem. E os discípulos, embora foi tão claro, eles ainda têm dúvida: o que está acontecendo? Para onde será que ele foi? O que ele vai fazer? Como se não bastasse, Jesus emenda nisso, dizendo: olha, eu estarei com vocês por um pouco tempo. E para onde eu vou, vocês não poderão mais ir. Não agora. Então os discípulos voltam a ficar perturbados: que história é essa, Senhor? Para onde o Senhor vai? Né? E Pedro, sempre Pedro, se levanta e diz: aonde o Senhor vai que eu não posso ir? Porque pelo Senhor eu estou disposto até morrer. Então Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você ainda não compreendeu. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Pedro, é lógico, sente o peso dessa palavra. E aquele ambiente fica um ambiente conturbado. Jesus fala de traição, Jesus fala de morte, e Jesus fala de um amigo que na hora H, na hora mais importante, iria negá-lo e abandoná-lo. Por isso que ele entra no capítulo 14, no verso 1, dizendo para eles: não perturbem o coração de vocês. Isso é a vida real. Todos nós já vivemos, ou talvez viveremos esses episódios. Não é verdade? Gente que a gente achava que era amiga, que nos trai. Gente que a gente achava que estaria conosco por uma vida toda, nós as perdemos. E gente que a gente contava e dizia: esse aqui está comigo. Mas a hora que a coisa aperta, ele espana. Ele o abandona. Quando as coisas ficam difíceis. Essa é a nossa vida, gente. É um pequeno retrato daquilo que nos cerca no nosso dia a dia. E isso tende a conturbar o nosso coração e colocar aquele peso, depressão, angústia, porque essas coisas afetam-nos diretamente. Eu não sei vocês, mas coisa terrível para mim é ser traído por um amigo. Não é verdade? Quando você é traído ou caluniado, ou xingado, ou qualquer coisa, por um desconhecido, ou por alguém distante, isso não tem muito peso, não tem muita dor. Mas quando são pessoas próximas, que nós amamos e achamos que o sentimento é recíproco, que também eles amam, então isso nos machuca. Mas então Jesus vem com essa palavra dizendo: não turbe o vosso coração.
E qual é a palavra que ele deixa de consolo? A palavra que ele deixa de consolo é o apontamento para uma nova vida, para uma vida que é além dessa, e que somente essa será perfeita, completa. Portanto, nessa manhã, nessa reflexão, não pode haver, uma mensagem obscura ou que não seja verdadeira. Vir a Cristo não nos isenta de problemas. Vir a Cristo não é a solução para todas as coisas, porque há algumas que nós haveremos de passar com Cristo ou sem Cristo. Mas com Cristo, nós temos uma ajuda do alto. Nós temos o consolo daquele que nos criou e nos conhece e sabe aonde deve ser sarado, onde deve ser tocado na alma. Portanto, Jesus chega e diz assim, olha, há uma morada celestial, há um lugar pós-morte, e eu estou indo preparar este caminho. Eu estou indo preparar este lugar. Amém? Na verdade, o lugar já está preparado. O que Jesus fez foi nos presentear a entrada para este lugar. E a segunda coisa que ele diz, e que tem que confortar os nossos corações para que você não fique perturbado com essas coisas que acontecem ao seu redor, ele diz assim, olha, existe uma vida após essa. E essa é perfeita e é plena. E a segunda coisa que eu te digo é que eu vou lá, vou preparar tudo, mas eu volto para te buscar. Aleluia! Eu volto para buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês também estarão. Você crê que existe vida após a morte, meu querido? Jesus disse que há. Jesus disse que há. E ele disse isso inúmeras vezes enquanto estava conosco, nos ensinando. Aliás, dizem que Jesus falou mais dessa vida após a morte e até mesmo do inferno do que do céu. Por quê? Porque Jesus não é tão bom e gostava de más notícias? Não, é exatamente o contrário. É porque Jesus é amor e quer nos livrar deste mal. Quando você quer livrar alguém, você dá vários alertas. Oh, não vai aí. Oh, a ponte caiu. Oh, não siga este caminho. Não é assim? E era o que Jesus fazia, sinalizava, olha, há uma vida após essa. E há uma vida completamente abençoada. E há uma vida que ninguém gostaria de estar. Mas o fato é que existe vida após a morte. Você já pensou nisso? Até o final dessa mensagem, eu quero que você avalie junto comigo se Jesus era um louco ou se ele era o que ele disse ser. É isso que nós temos que pesar. O tema de hoje é: quem é este? Quem é este homem? Quem é este Jesus? Da onde surgiu declarações tão fortes da parte de Jesus? Quem é este? Essa pergunta fizeram os próprios discípulos quando Jesus acalmou a tempestade, deu ordem para o vento, deu ordem para o mar, e em fração de segundos, o tempo limpou e a tempestade cessou. E os discípulos apavorados olharam para ele e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Então, dentro deste contexto, onde ele acalma o coração dos discípulos, mostrando que há uma outra vida e que ele vai vir buscar os seus, então ele fala assim: olha, vocês sabem o caminho. Jesus, acho que achou que, poxa, já tem 3 anos que eu estou falando sobre isso. Para aqueles que estão discipulando pessoas e que ainda não entenderam completamente, se consolem em Jesus. Jesus estava 3 anos com eles, falando e explicando sobre exatamente isso. Então ele fala para eles: olha, vocês sabem o caminho. Mas aí Filipe, então, faz essa pergunta para Jesus que nós lemos: Senhor, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai, e muito menos o caminho. Olha que coisa. Nós não sabemos nem para onde o Senhor está indo, e eu também não sei o caminho.
Foi aí então que Jesus deu essa resposta, que é essa que nós vamos adentrar um pouquinho aqui, onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Prestar atenção nas conjugações, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que passar por Ele. Ninguém vem a não ser por mim. E depois ele falar tudo isso ainda eles falaram assim: ó, vamos encurtar essa conversa. Mostra-nos o Pai e está resolvido. Basta. Nos dá uma visão celestial. Nos mostra algo poderoso, tremendo. E então encerrou o assunto, nós vamos ficar por satisfeito. E Jesus completa dizendo: poxa vida, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Portanto, vamos pensar nessa declaração para ver o que Jesus quis dizer. Amém? Vocês estão comigo aqui? Eu sou o caminho, disse Jesus. Eu sou o caminho. Em um tempo como este em que vivemos, e também sempre foi assim, onde todos perguntam: qual é o caminho para se seguir? Qual é o caminho para se seguir? Eu devo seguir Buda? Eu devo seguir Maomé? Eu devo seguir as instruções de Allan Kardec? Eu devo seguir qual caminho? Qual caminho eu devo seguir? Jesus chama a responsabilidade para si e diz: eu sou o caminho. É através de mim que você vai poder chegar lá onde eu estou dizendo que eu vou levar vocês. Se Jesus é o caminho, e hoje a gente que está no caminho entende, né? Mas também lá atrás nós também não entendíamos, não tínhamos essa lucidez. Se Jesus é o caminho, por que a gente perde tanto tempo em estradas que não levam a Ele? Não é? Eu sou o caminho, ele disse. Em Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 19 e 20, não precisa abrir, vai ser projetado aqui. Jesus fala deste novo e vivo caminho, para você entender um pouquinho o que é o caminho. Olha o que ele diz lá: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Aqui há umas figuras que precisam ser esclarecidas, senão você não compreende. O escritor de Hebreus está fazendo um paralelo com um templo que havia na época, o templo que os judeus adoravam a Deus. Esse templo tinha algumas divisões, ele tinha um pátio externo, ele tinha um lugar que era chamado Santo, mas ele tinha um lugar reservado, que era chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. E o que separava o Santo dos Santos do Santo era um véu feito de pele de animais, como uma cortina. E neste lugar chamado Santo dos Santos, só podia entrar o sacerdote uma vez por ano. E ele entrava neste lugar, e ali então, ele fazia expiação pelos pecados da nação. Ele pegava um sangue de um animal e espargia ali dentro, e era uma oferta que era uma figura de algo que aconteceria. Este lugar chamado Santo dos Santos era um lugar onde literalmente a presença de Deus vinha. A presença de Deus vinha. E era algo tão forte, tão tremendo, que se alguém entrasse naquele lugar sem as devidas cerimoniais necessárias, ele corria o risco de morrer ali dentro. Portanto, era muito ritual. Somente o sacerdote, depois de fazer várias coisas. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você é que Ele preparou um caminho novo, um novo caminho. Para quê? Para que a gente possa entrar neste lugar. Amém, igreja? E este caminho é através do seu próprio corpo, através do seu próprio sacrifício que foi consumado numa cruz. Bispo, que história é essa? Ele precisou ir para uma cruz para que eu fosse hoje a Deus? Sim, Ele precisou tomar o seu lugar e o meu lugar. Ele precisou pagar a justiça devida. Ele precisou se oferecer em nosso favor.
Então hoje, Ele está dizendo para mim e para você, o caminho foi aberto e você pode entrar na presença de Deus novamente. Aleluia! Qual caminho eu devo seguir? O caminho é Jesus. E não é só o caminho para o céu, Jesus é o caminho para tantas coisas. Bispo, meu casamento está afundando. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho da restauração do seu lar. Bispo, o meu filho entrou nas drogas, o meu filho virou a cabeça. Jesus é o caminho para o seu filho ser liberto desse problema. A minha vida financeira, bispo, está uma desordem. Eu estou devendo para todo mundo. O que eu devo fazer? Você deve vir para o caminho é Jesus, e o caminho que é Jesus também é o caminho para resolver os conflitos terrenos, humanos, que foram causados pelo afastamento de Deus. Você consegue entender isso? Quando nos afastamos de Deus, nós atraímos problemas, brigas, discussões, falências. Jesus se coloca como um caminho para a minha vida e para a sua. Segunda coisa que Jesus disse de forma muito concisa: eu sou a verdade. Eu não só tenho a verdade, mas eu sou a verdade. Gente, isso é muito profundo. A mesma pergunta continua: a quem ouvir? Em um mundo que tem tantas vozes, quem é que está com a razão? Nós sempre perguntamos isso. Quem é que está com a verdade? Você já perguntou isso? Quem é que fala verdadeiramente a verdade? Para isso eu quero te dar uma explicação rápida sobre essa questão da verdade, muito importante. Quando o homem cedeu à tentação, no início de tudo, ele tinha uma ordem dada por Deus, que era a verdade de Deus para o homem. E então ele resolveu, ele mesmo julgar se aquilo era verdade ou não, e ele mesmo ter a sua própria conclusão do que deveria fazer. Com isso, ele escolheu errado e caiu em pecado, e o pecado entrou na raça humana. Toda mazela que existe no mundo é consequência do pecado. E a partir de então, nós temos que sempre tomar uma decisão. Todos os dias nós tomamos uma decisão. O que é a verdade? Quem é que está com a verdade? E então nós teremos 3 modelos de analisar a verdade, que, querendo ou não, você analisa, consciente ou inconsciente. E esses 3 modelos é muito simples. A verdade, modelo número 1, ela é definida pelo indivíduo. A verdade é definida pelo indivíduo. Essa verdade, ela é subjetiva e ela é circunstancial. Deixa eu te explicar. Você analisa uma situação e você decide se aquilo é verdade para você ou se não é. Mas ela é subjetiva porque ela pode ser verdade para você e não ser verdade para mim. E ela é circunstancial porque ela muda de acordo com a circunstância. Ela não é absoluta. O indivíduo define o que é certo para ele e o que não é certo para ele. É mais ou menos como as feministas, não sei se na sua totalidade ou boa parte, que defendem o aborto e elas dizem: a mulher tem o direito do seu corpo, a mulher tem autonomia sobre o seu corpo e decide se ela quer ou não quer o filho que está na barriga. Ela é um indivíduo que resolveu decidir o que é verdade e o que não é verdade. O que ela se esquece é que essa direção, essa filosofia, esse pensamento já começa equivocado, porque se toda mulher tem direito pelo seu próprio corpo, se ela abortar uma menina, essa mulher não teve direito do seu próprio corpo. Não é verdade? Ela não teve o direito. Portanto, esse é um modelo de verdade. Vou te dar um exemplo bem grotesco para você entender. Hitler, nazista, louco, há um tempo atrás ele também determinou uma verdade para a vida dele. E a verdade que ele determinou é que o povo judeu
era um entrave, era um empecilho para a sociedade, que o povo judeu trazia doença e maldição, e que não deveria viver, e deveria morrer o povo judeu. E eu te pergunto, isso é verdade? Mas para ele era. Por quê? Porque ele foi o árbitro da sua própria decisão. Ele disse, isso é verdade para mim. E ainda que você não concorde, você poderia chegar para Rita e falar, isso está errado. Ele fala, está errado para você? Para mim, isso é a minha verdade. E sempre vai ficar essa luta, meu querido. O que é verdade para você não é verdade para mim? Segundo modelo que define a verdade. A verdade é definida por um grupo e por uma cultura, pela maioria. Essa verdade também é subjetiva e ela é cultural. Como que é isso, bispo? É assim, quando a maioria decide o que é verdade e o que não é verdade. É um grupo que decide. Então a maioria estão dizendo que o aborto é algo que se deve ser implantado. Então você, que ainda não tem uma definição clara sobre a verdade, você fala, olha, se a maioria está decidindo, deve ser verdade. Então eu vou com a maioria. Essa é uma definição de verdade cultural, que nós temos visto muito por aí. Isso não é mal, isso é cultural. Quem já ouviu isso? Então a maioria decide. E foi, voltando ao exemplo de Hitler, o que ele fez. Através da propaganda e da influência, ele foi contaminando uma nação toda. É lógico que deve ter tido exceções ali dentro do povo alemão que não concordava com aquilo, mas a sua maioria foi aderindo à verdade de Hitler. E todos se tornaram fascistas. E também queriam matar os judeus. Você está me entendendo, meu querido? Quem tem a verdade? O que é a verdade? Isso foi uma pergunta que Pilatos fez para Jesus também. Daqui a pouco nós vamos ver esse texto. O que é a verdade? E a terceira maneira de decidirmos, amados, o que é a verdade, é a maneira que nós, os cristãos, optamos, porque ela é absoluta. A verdade é definida por Deus, para todos os homens. E ela é absoluta. Ela é integral. Ela é única. É a verdade dada por Deus. Portanto, quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele estava dizendo, deixe de escolher você mesmo, de eu querer descobrir quem é que tem a razão ou para onde ir, porque eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Nós, os cristãos, pelo menos deveria ser assim com todos, optamos em deixar de decidir o que é certo e o que é errado. E resolvemos aceitar a verdade que vem do alto. A verdade que vem de Deus. Porque ela é absoluta. Ela não tem interferência. O Criador determina o que é certo e o que é errado. Portanto, na indecisão da vida, eu te convido a conhecer a verdade. A verdade é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia! João 18, versículo 37, é o texto que eu disse, onde Jesus reafirma sobre a verdade. Pilatos pergunta para Jesus, né? Você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei, de fato por essa razão nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me ouvem. Aleluia. Jesus é a verdade. Saia de cima do muro, meu irmão. Qual o caminho a seguir? O que devo escutar? Escute o seu Criador. Ele é a verdade absoluta. Ela não tem mudança. Ela é verdade ontem, é verdade hoje e o será eternamente. As circunstâncias não mudam a verdade de Deus. Ela é eterna. E para terminar, Jesus então fala sobre a vida. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Por natureza, meu irmão, eu e você tínhamos uma herança. Nada mais, nada menos do que a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós temos pecado. Sim ou não, como diz o pregador? Todos nós temos pecado. E nós teríamos uma recompensa, teríamos um salário. Você trabalha o mês todo, depois você tem o salário, a recompensa. E a recompensa e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio na história e dividiu a história e marcou a história humana dizendo: eu sou a vida. Eu sou a vida. Aleluia. Evangelho de João mesmo, 10:10. Jesus faz essa declaração: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Bispo, eu tinha a morte como recompensa. Como é que eu posso hoje ter vida? Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: eu sou a vida. Eu sou a vida. O mesmo João escreve uma carta de João no capítulo 5, versículo 12, onde ele afirma que se você estiver, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem a vida. Portanto, não há outro que possa te vivificar, que possa te dar fôlego, que possa te dar vida eterna, senão o Senhor Jesus, porque Ele mesmo quem disse: eu sou a vida. Eu sou a vida. Essa é uma declaração, meu querido, além de todos esses pontos, que tem um ponto central. Porque ele completa dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, não há outra direção, não há outra possibilidade de chegarmos a Deus se não for através de Jesus Cristo, o Senhor. Através de Jesus Cristo, o Senhor. Eu me lembro que muito tempo atrás eu preguei o Evangelho para um jovem muito rebelde. E ele disse assim para mim: olha, em Deus eu acredito. Tudo isso deve ter sido formado por um ser superior. Alguns gostam de falar o arquiteto. Há um Deus, há um início. Mas depois ele completou a frase e eu fiquei muito triste. Ele disse: mas nesse Jesus eu não acredito. Mas nesse Jesus eu não acredito. Pensei comigo, ele não entendeu nada. Ele não entendeu nada. Jesus é o Deus que se fez homem. Jesus disse: eu sou. Eu sou. E aí, então, quando eles não entenderam, falou assim: mostra-nos o Pai. Ele deve ter ficado até entristecido, Jesus. Diz: mas não é possível. Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Eu sou o Deus que se fez homem. Eu sou o Deus que se fez homem. Para trazer de novo todos quantos querem herdar a salvação e a vida eterna. Aleluia. Eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. História real. De um menino que se perdeu numa capital. Menino de 10 anos de idade. E começou a ficar desesperado, se perdeu dos seus pais. Perdeu o caminho para casa. E naquele desespero, essa criança começou a chorar e todo mundo tentava ajudar, mas uma criança não sabia endereço, não sabia onde morava. Então conduziram ela para um policial que tomava conta ali daquela área. E o policial começou a conversar com essa criança para tentar descobrir alguma coisa. E até o nome dos pais a criança sabia, mas essa informação, tem tanto João, tanta Maria. Então veio uma luz para esse policial e ele então olhou uma igreja que tinha bem na área central, e essa igreja era muito alta, e na ponta da sua cúpula tinha uma enorme cruz, que era avistada de longe. Então o policial olhou para aquela cruz e falou para o menino: está vendo aquela cruz? E o menino disse: sim, eu vejo. Ele falou assim: você mora perto daquela cruz?
E diz que o semblante do menino mudou, ele parou de chorar e abriu um sorriso enorme e disse para o policial: leva-me para a cruz e eu encontro o caminho de casa. Aleluia. E é bem isso, meu querido. Se nós encontrarmos a cruz, nós vamos encontrar o caminho de casa, da casa do Pai. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Leva-me à cruz e eu encontro o caminho para casa. Quando esse Jesus estava sendo julgado pelas autoridades terrenas, havia ali uma autoridade maior, Pôncio Pilatos, que o interrogou. E entre as conversas que eles tiveram, houve uma pergunta que Pilatos fez, e essa pergunta continua a soar em nossos corações, que é essa que está sendo colocada na tela. Pilatos perguntou para a multidão e todos que estavam lá: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Que farei com este Jesus chamado Cristo? E essa é uma pergunta para a gente fazer aqui nessa oportunidade. Quem era Jesus? Quem é este? Jesus era um louco, porque ele falou coisas bem loucas para o momento. Ele bateu no peito e disse: eu sou Deus. Ele bateu no peito e disse: não há outro caminho, o caminho é através de mim. Ele disse: não há vida fora de mim, e não há nenhuma verdade que não esteja em mim. Meu querido, minha querida, o que você pensa, o que você decide sobre esse Jesus? Que depois que nos é apresentado um caminho, nós temos que decidir: quem é este? Este homem andou sobre o mar. Este homem deu ordem para o vento e a tempestade. E a tempestade e o vento cessou na hora. Imagina isso, meu irmão. Você está em meio ao mar turbulento, ondas gigantes e uma chuva imensa. E esse Jesus disse: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E na mesma hora houve grande bonança. Esse homem deu vista cego de nascença. A medicina diz que isso é impossível. Este homem levantou paralíticos, curou doenças de todo tipo, lepra. Mas ele fez mais. Ele levantou um homem morto de 4 dias. Eu fico imaginando isso. Diz a medicina que é fração de segundos, eu não sei ao certo, que se o cérebro parar, não tem mais jeito. Se voltar a viver, há sequelas, há paralisia, há perda. Mas esse homem estava morto há 4 dias e Jesus disse: vem para fora, vem para fora. Este homem ensinou coisas maravilhosas e tremendas. Este homem marcou a história da humanidade, ao ponto de estarmos diante de uma história que é antes de Cristo e depois de Cristo. E a pergunta que eu te faço é a pergunta de Pilatos: o que nós vamos fazer com este Cristo? Será que ele era um louco? Ou será que ele era e é o que ele disse ser? O Deus que veio salvar a humanidade. Se você acha que ele é um Deus que veio salvar a humanidade, veio pôr em ordem o caos criado pelo pecado e pelo homem, você tem que tomar uma decisão. Você está disposto a confiar a sua vida a este homem? Você está disposto a deixar de escolher caminhos e fazer com que a verdade seja ele somente na sua vida?
Você está disposto a morrer se necessário por causa deste homem? Isso é entregar a vida a Ele. Essa oportunidade, se você sentiu no teu coração, você que caiu de paraquedas hoje aqui neste culto, e você sentiu um aperto na alma, é o Espírito te movendo, e você quer tomar essa decisão, eu te convido a vir à frente. Isso por que eu tenho que ir à frente? Eu não posso daqui do meu lugar mesmo tomar essa decisão? Até poderia. Mas Jesus disse certa vez: aquele que se envergonha de mim, eu também se envergonharei dele. Então tem horas que o Senhor gosta mesmo que você põe a cara e fala: eu quero. Se você até hoje não tomou essa decisão e sentir verdadeiramente, não precisa vir se você não tem essa convicção ou se você não queira, mas se você quiser, essa é uma manhã que pode mudar a sua história. Nós vamos adorar a Deus com louvor. Eu te dou a liberdade para vir à frente. Nós vamos estar orando juntos, aqueles que querem entregar-se a este Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês que nos visitaram, não esquece de deixar conosco o número de telefone. Depois nós queremos entrar em contato com vocês, tá? Alguém vai pegar aí o número de vocês, se é que ainda não pegou. Aleluia. Erga a tua mão para o céu. Você que está feliz com Jesus, erga a tua mão para o céu. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, esteja com tua família e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.